Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao canal Questionador Bíblico. Tudo certo, tudo beleza com você por aí, com a sua família? Hoje, dia 14 de agosto de 2025, peço aí desde já, carinhosamente, gentilmente, que você se inscreva no meu canal, se inscreva aqui, ative as notificações, curta o vídeo se você gostar. E principalmente você que é um questionador, é um desigrejado, é um perturbado, endemoniado, desviado, segundo a religião, a igreja evangélica que você servia e seguia. E hoje você é olhado de forma tortuosa. Hoje eles te olham atravessado, não querem nem saber de ti, como acontecera comigo, aonde me esculacharam, disseram tantas coisas a meu respeito e do meu casamento. Então, você que é um questionador também, passou a questionar, se perguntar os porquês da vida dos pastores, do dinheiro, da Bíblia, das passagens, das coisas que deveriam ser e não são conforme segundo a Bíblia, haja vista que são tantas coisas relatadas para o cristão que ora, que busca, que sacrifica, que dá dízimo, e não acontece. Ontem ouvi um comentário da minha esposa, e ouvi um comentário não, ouvi um vídeo do qual ela estava ouvindo ali pela internet, aonde um frei, eu não sei se era o frei Gilson, um frei católico, alguém do catolicismo falando da importância de orar pela madrugada, o orar de madrugada, a importância, qual o significado, qual a importância de orar de madrugada. A bem da verdade que ele falou, mas não deu qual o significado, o que há de importante. Por que é importante? Ah, não sei, só sei que é importante. Sim, por que é importante? Ah, porque Jesus orava de madrugada, os discípulos oravam de madrugada. Mas a Bíblia não relata, não tem nada especificando o que há de especial em orar na madrugada a Deus. Os crentes, a teologia inventou, porque de madrugada a fila é menor, de madrugada tem pouca gente orando, de madrugada o espírito e a alma da pessoa está mais sossegada, tá nada, cara, até cansado, acordar 3 horas da manhã, interromper um sono já faz mal para a saúde, tem nada de importante orar de madrugada, acordar de madrugada para orar. Qual a importância? Qual o significado? Ele não soube dizer, ele não soube explicar, só disse porque Jesus orava. Sim, orava por quê? Então não tem um porquê, não tem uma importância, um significado. Não há relatos na Bíblia dizendo do porquê orar de madrugada. Por quê? A fila é menor, tem pouca gente orando, Deus está mais aquietado, não tem tanta coisa para resolver, o espírito e a alma da pessoa está mais relaxado. Não tem. A bem da verdade é que não tem Deus nenhum ouvindo a oração de ninguém, cara. Não tem Deus ouvindo a oração de ninguém. Mães, pais orando pelos seus filhos, enquanto seus filhos, de menor, de maior, estão sofrendo acidentes, sendo violentados, crianças sendo... E aonde está Deus ouvindo a oração desse pessoal? Então, dizer que é importante, que há um significado, sim, qual é o significado da oração de madrugada? Sabe, o cerne do orar, o que atrai, o que faz, por quê? Não tem, procura aí que não tem, nem na Bíblia não tem mandamento, não tem Jesus dizendo para orar de madrugada. Na verdade, esse conceito que eles criaram de orar de madrugada é outro método de escravidão, de escravizar as pessoas, fazê-las acordar, mostrar subserviência, se essa é a palavra, subserviência
e controle das mentes das pessoas. Embora ali a alma, o espírito da pessoa está mais suscetível e brando a ouvir as coisas com mais clareza, então vai falar e a pessoa vai acreditar, vai acordar no meio da madrugada com problema, vai ouvir uma oraçãozinha mansa, uma vozinha suave, vai tocar o ser, vai lembrar dos problemas, porque as pessoas choram diante de Deus com oração, é por conta dos seus problemas externos, não que tenha alguém ouvindo e dando resposta. Se houvesse alguém ouvindo para dar resposta, seria na hora, cara. Os problemas, a humanidade seria outra. Ou você acha que não? A humanidade seria outra. Vai aí os pastores na porta de um hospital, ou entra dentro do hospital, estende a mão, faz uma oração para sair todo mundo curado. Jesus não curou a Lázaro, que estava morto, ele não voltou da tumba. Então vão nos hospitais e oram para Jesus curar. Olha que maravilha, que milagre não seria, que coisa estrondosa, extraordinária acontecer no hospital, saiu todo mundo curado, andando, quem estava sem uma perna, a perna nasceu, quem estava sem olho, o olho nasceu, e aí? Seria lindo, cara. Deus seria glorificado de uma maneira extraordinária, maravilhosa. Mas não acontece. Por quê? Porque vocês, crentes, evangélicos, pastores, têm sempre uma resposta na ponta da língua para dar uma boa desculpa em relação a isso. Por que Deus não age como agiu no passado? Elias orou, fez lá um ritual, um negócio com água no altar, veio um fogo, lambeu a água, consumiu o animal que estava no altar. Por que esse Deus não faz hoje? Não derruba as muralhas, não derruba os problemas, não acaba com a guerra nos países, não acaba com a fome. Por quê? Porque os crentes sempre vão dizer, não, porque agora Deus age de modo diferente. Porque não tem, cara, ninguém olhando, respondendo, não tem ninguém ouvindo oração. Isso foi um método criado, inventado, para ludibriar as pessoas, para ter o controle da mente das pessoas. Aí eu perguntei aqui para Iá, a Bíblia relata sobre orar de madrugada? Aí respondeu, sim, a Bíblia relata sobre, é porque eu botei relata, eu não botei qual a importância e se a Bíblia manda orar de madrugada. Mas vamos lá, sim, a Bíblia relata sobre a prática de orar de madrugada, tanto em exemplos de personagens bíblicos quanto em ensinamentos sobre a importância da oração. A importância da oração e não a importância de orar de madrugada. Jesus, por exemplo, frequentemente se retirava para lugares desertos para orar. Muitas vezes de madrugada. Jó também é um exemplo de alguém que orava de madrugada, oferecendo holocaustos em favor de seus filhos, embora a Bíblia não estabeleça a madrugada como um horário exclusivo ou mais poderoso para orar, ele reconhece a importância da oração em momentos de quietude e busca por Deus. Mas a Bíblia, Jesus, os discípulos, os apóstolos não mandam ninguém orar de madrugada, porque de madrugada é mais importante. Não tem nada dizendo de que porque é melhor, a fila é menor, Deus está acordado, teu espírito está leve, não tem zoada, não tem barulho, não tem nada disso. Só tem que Jesus orava. Por que é importante orar de madrugada? Porque Jesus orava de madrugada. Mas qual o porquê? Qual a importância nisso? Igual o sábado, guardar o sábado por quê? Porque Deus descansou. E daí que ele descansou no sábado? O que isso muda na vida espiritual de alguém? Não muda nada. São apenas palavras soltas, sabe? Endossadas para tocar o ego das pessoas. Aí eu coloquei aqui a questão de que os olhos de Deus passeiam por toda a terra, né? O salmista dizia isso, os olhos de Deus estão por toda a terra, olhando, vendo, tá vendo nada, cara. É gente morrendo, hospital lotado, gente morrendo internada, acamada de câncer, acidente, tragédia, guerra, sabe? Crianças sendo violentadas, facções, o crime, os ministros do STF fazendo e acontecendo como eles querem, injustiça no mundo. Aonde está
o que Jesus disse, bem-aventurados os injustiçados, porque alcançarão justiça, misericórdia. Cadê a justiça? Não tem justiça. Não tem, não sabe? Perceba que não tem nada, ninguém agindo. Ah, Deus está no controle. No controle de quê? Ele está controlando o quê? A não ser essa balbúrdia toda, a não ser que esse seja o controle dele. Controlando o diabo, que tem um limite para agir na vida da pessoa, mas não está acontecendo nada. A frase, os olhos de Deus percorrem toda a terra, é uma expressão que reflete a onisciência, a onipresença de Deus, ou seja, a crença de que Deus vê e sabe tudo e o que acontece em todos os lugares. Essa ideia é frequentemente encontrada em textos religiosos como a Bíblia, onde se afirma que os olhos do Senhor observam tanto os bons quanto os maus. A frase tirada de 2 Crônica 19, eu falei da Davi, acho que no Salmo também, sei lá, diz: porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso significa que Deus não apenas observa tudo, mas também está atento às orações daqueles que buscam com sinceridade e inteireza. Em outros versículos, como Zacarias 4,10, a ideia é reforçada, mencionada, 7 olhos, que são os olhos do Senhor. Ele tem 7 olhos. Deus tem 7 olhos. Deus tem 7 olhos. Que ser é esse? Tem 7 olhos na cara, atrás, na nuca. A ideia é reforçada, mencionada, 7 olhos, que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, simbolizando sua sabedoria e conhecimento completos. Portanto, a frase dos olhos de Deus percorrem toda a terra é uma metáfora. Metáfora é exagero. É uma metáfora para a capacidade divina de ver e conhecer tudo o que acontece no mundo. Sabe não, cara? Sabe não. Não livra criança de... Não livra criança, não manda um anjo para livrar uma criança da morte, de um acidente. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Tem um acidente envolvendo 2 famílias ou uma família, sobrevive 1 ou 2. O cara diz: graças a Deus, não aconteceu nada comigo, só um arranhão. E os outros que morreram? E a família dos outros que vão chorar a morte dos seus entes queridos? Vai agradecer a quem? Tu agradece, tu agradeceu, Deus me livrou, Deus me deu uma segunda chance, nasci de novo, vou completar um outro aniversário, graças a Deus, Deus me livrou, não deixou nada acontecer comigo. E do teu lado morreu alguém. Do seu lado tem alguém doente. Você agradece pelo seu prato de comida, pelo seu alimento todo dia. Mas na África tem milhares de crianças, ou aqui no Brasil, milhares de crianças, pessoas, adultos, passando fome. E elas não têm que agradecer a si mesmo? Acontece a tragédia, a morte. Não há, cara, olhos de Deus passando por toda a terra, vendo ninguém. Não existe. Isso é conversa inventada, é metáfora. Está aqui mesmo dizendo que é metáfora. Os olhos de Deus, sabe? Tem 7 olhos, porque isso representa, menciona, dá uma explicação de que ele está vendo tudo, está no controle de tudo. Isso é controle, cara, isso é controlar. Então controla-se pela tragédia, é isso? Para algo de bom acontecer, eu estou controlando aquela tragédia, eu estou controlando que aquela família vai sair de carro hoje para um passeio, para o trabalho, para algum lugar, visitar parentes, e eu estou controlando desde a hora que acordaram, sabe, calculando tudo, estou controlando, e quando chegar bem ali numa curva, vai bater de frente com outro carro, eu estou controlando, vai sobreviver um, e esse um vai reconhecer e vai se voltar para mim, porque é o mais perdido ou não, e esse eu vou usar depois, agora que foi livre, que eu livrei, eu controlei, eu causei, eu botei ali o diabo para botar um carro, bater naquela família, e aí sobrevive um, o da outra família envolvida, morre o caminhoneiro, alguém, e aí eu controlo para salvar 1 ou 2 e se converterem a mim, e eu usar esses para salvar outras vidas, e as outras vidas ele mandou para o inferno. Que controle é esse, cara? Controla através do caos, controla através da desgraça. Então não tem olhos de Deus olhando para ninguém, vendo ninguém. Se está olhando, está de braços cruzados sem fazer nada. Por que que esse Deus que vocês pregam, pastores,
só enriquece a vocês. Só enriquece a vocês. Vocês são ricos, milionários à custa da pedilança de dízimos e ofertas e ajudas e pix, usando a Bíblia e ameaçando que se não der vai para o inferno, devorador, cortador, migrador, vai entrar na sua vida, vai acabar com tudo. Que Deus maligno, maléfico é esse? Que deixa então acontecer, procurando os justos, cadê? Os íntegros para salvar, cadê? Não tem. Deixou heróis da fé morrerem, transpassado por espada, enforcado, decapitado. Homens eram para ter seu fim assim. E engraçado que os de hoje, os profetas aí, o Zé Trovão, o Miguelzinho, do Tompete, o Bruno Leonardo, David Leonardo, essa raça toda aí, Valdomiro, Macedo, Malafaia, enfim, essa raça todinha de pastor, nenhum deles querem passar injustiça, nenhum deles querem sofrer, passar fome, frio, porque quando passam por isso, ou algo pela internet, né, uma afronta pela internet, se condói, vão atrás de justiça dos homens. Deixa a justiça de Deus agir. Você não crê tanto na justiça de Deus? Então deixa a justiça de Deus agir na sua vida, ô homem de Deus, forte de fé. Você adoece, você recorre a remédios, aos melhores hospitais, porque você tem como pagar, mas os irmãos, os crentes, os evangélicos, membros da sua igreja, tem que ficar ali dando dinheiro para vocês, para Deus ver se vai te curar ou não, para ver se a tua fé foi suficiente através daquele dinheiro, daquela oferta, para te salvar ou não. Acorda, gente, desperta. Para pensar um pouco e saia dessa alienação, dessa escravidão, desse inferno. Mas se não quiser continuar aí, porque o que teve de gente, e todos da Universal, que apoiaram o Edir Macedo na fala dele, com relação do pastor lá da Bolívia, e todo mundo, amém, é isso mesmo, bispo, não, estamos na mesma fé, morreu, acabou tudo, o que importa é a fé, está vivo, ele não se cuidou, não teve fé suficiente, mas a fé não é para guardar a pessoa? Por que a fé não guardou ele? Por que Deus não livrou ele? Por que Deus não salvou ele? Cadê a misericórdia de Deus? Cadê o amor de Deus? Cadê o perdão de Deus? Cadê os olhos de Deus que passeiam, que não viu aquilo? Igual como debaixo das barbas de Deus, do queixo de Deus, no céu ele não viu a tramóia do Satanás, do anjo, armando contra ele, querendo tomar o trono. Aí ele descobriu, teve uma guerra. Ah, rapaz! Paciência, cara, para crer num livro como regra de conduta e moral, para poder se viver hoje e crer nessa baboseira toda. Valeu, o vídeo chegou ao fim, muito obrigado por ter chegado até aqui. Peço de novo, se inscreva, curta o vídeo se você gostou. Se não gostou, dê o seu dislike também, não tem problema. Comente algo a respeito, quiser me xingar, você quem quiser. Valeu, forte abraço, até o próximo, fui.